Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Fez História. Aqui é o professor Ronaldo falando e hoje nós vamos descobrir a identidade do homem nas Américas. Como nós chegamos aqui nas Américas do Norte, América Central e América do Sul. Logo após a vinheta, falaremos sobre esse assunto. Pois bem, estamos aqui já com o nosso slide aberto. Iremos falar sobre a identidade do homem americano ou do homem aqui nas Américas. Falamos sobre um pouquinho da pré-história, a evolução humana e agora vamos falar como nós, americanos, chegamos aqui às Américas. Existem algumas teorias, muitas teorias. Todas essas teorias que são mencionadas aqui, pessoal, elas são muito debatidas junto no âmbito científico e entre historiadores também que estudam sobre como o homem chegou aqui nas Américas. A teoria da ocupação do continente. Nós temos a primeira, a teoria da origem autóctone do homem americano. O que é essa teoria autóctone? A teoria autóctone é que o homem surgiu basicamente daqui mesmo. Como por assim dizer, brotou das nossas terras e aí surgiu o homem. Assim como muitos dizem a teoria do homem na África. Então nós surgimos também do nada. Porém essa teoria ela não faz muito sentido porque não tem vestígio do homem, ou seja, fóssil encontrado há muitos anos. Só existem fósseis encontrados há pouco tempo. E quem derrubou essa teoria do homem autóctone foi a próxima teoria que temos embaixo, que é a teoria de Clovis. A teoria de Clovis é uma região no México. Então encontraram fósseis por cerca de 12 mil anos de existência nessa região. Então, lá no México, quando encontraram esse fóssil, com certeza derrubou a teoria da origem autóctone, porque o homem não surgiu do nada, tem uma data de seu início aqui nas Américas. Porém, logo após esse achado, de Clovis, outra teoria veio superior a ela, porque existe a teoria dos fluxos migratórios pelo Estreito de Bering. Essa teoria do Estreito de Bering, ela tem um pouquinho a ver com a teoria de Clovis, porque o homem autóctone, ele não foi comprovado. Mas a teoria de Clovis encontraram fósseis com 11.500 anos, ficou sendo aceita pelo âmbito científico. Logo após, surgiram outros fósseis com mais de 15 mil anos. Nós vamos ver daqui a pouco esse fóssil, que foi um fóssil encontrado aqui nas terras brasileiras, com cerca de 15 mil anos. Então, deduziu lógico que o homem não surgiu por meio da teoria de Clovis, surgiu naquela região do México. Já existia fósseis há mais de 15 mil anos. Porém, a teoria levantada pelo Estreito de Bering foi um pouquinho aceita. Por quê? Se nós observarmos aqui, vou mostrar para vocês, nós temos aqui o Estreito de Bering. Com o meu mouse, podemos observar a região, chamada de Estreito de Bering. Como nós observamos sempre os mapas mundi, ele é desenhado da opção contrária aqui, ó. Lado esquerdo fica a América do Sul e aí indo até a Oceania que fica aqui do lado direito. Mas o mapa mundial basicamente é assim mesmo. Aqui os Estados Unidos ele tem uma divisa junto com a Rússia atual, que nós conhecemos. Nessa divisa existe alguns quilômetros de distância, alguns poucos quilômetros de distância. E por volta de muitos anos atrás, existia um período chamado de glaciação, era glacial, ou a chamada Era do Gelo. Tem até um desenho famoso, que mostra isso. Na Era do Gelo, essas águas desse Pacífico aqui, do Oceano Glacial Ártico aqui em cima, ele se congelou, criando a possibilidade do homem sair da África, cruzar a Europa, indo para a Ásia, atravessar a Sibéria, atravessar o Estreito de Bering, descer pelos Estados Unidos, Canadá, vir pelo México, onde tinha a teoria de Clovis, até chegar na América do Sul. Então, essa teoria, chamada teoria do Estreito de Bering, foi uma das muito aceita por muito tempo. Só que, essa teoria do Estreito de Bering, mais uma vez, ela foi refutada, porque encontraram, como eu falei, fósseis aqui na América do Sul. Esse fóssil da América do Sul, nós vamos observar aqui na frente, é um fóssil chamado Luzia. Esse crânio foi encontrado aqui em terras brasileiras. E esse crânio ele tinha cerca de 15 mil anos. Quando foi encontrado ele
levantaram-se uma outra teoria, que foi a viagem pelo Oceano Pacífico. A viagem pelo Oceano Pacífico, como nós podemos observar aqui, ela foi basicamente da Oceania, né? Atravessando o Pacífico por meio de barcos até chegar na América do Sul. Tem um desenho da Disney agora mais recente chamado Moana. Aqueles povos lá do Moana, que fica aqui em Nova Guiné, basicamente. Foi basicamente povos como eles que circunnavegaram usando barcos e navios, né, modernos para o seu período, feito de madeira mesmo, que vieram daqui da Oceania até atravessar a América do Sul. Porém, como o próprio Luzia, né, o fóssil encontrado aqui no Brasil, se nós observarmos as características físicas do rosto dela, dá para a gente observar que ela não tem tantas características com povos da Oceania, mas tem características sim com povos da Ásia. Então, uma outra teoria foi levantada, que é essa teoria chamada teoria da viagem pelo Oceano Atlântico. Vocês perceberam que a todo momento eu utilizei a palavra teoria. Por que teoria? Porque nenhuma desses pontos sobre ocupação aqui no continente da América, ele é real, ele é comprovado pela ciência. Então são todas teorias. Até hoje, no ano 2020, não se tem ainda um ponto ou uma verdade a respeito da migração do homem para aqui, para as Américas. Então aqui nós temos um mapa mais ou menos mostrando a migração, né? As possíveis rotas de migração. O homem surgiu aqui na África, depois atravessou pela Europa, foi até aqui a América do Norte e descendo até a América do Sul. Aqui é o Estreito de Bering, a teoria autóctone, o homem surgiu do nada, aqui dentro mesmo da própria América do Sul. A teoria pelo Pacífico, saiu aqui da Oceania e foi até pelos mares, até a América do Sul. E a última teoria foi a teoria aqui do Atlântico, né, que saiu da própria África e foi até a América do Sul. Então todas essas teorias não foram comprovadas, porque foram encontrados vários vestígios durante todo o período de pesquisa. Lembrando que hoje mesmo pode ser que uma nova teoria surja para derrubar ou até contestar ou até confirmar cada uma dessas. Agora nós vamos para aqui para o território brasileiro. O território brasileiro existe muito sítio arqueológico que mostra como o homem vem se desenvolvendo aqui na nossa América, né? nas Américas. Os principais sítios arqueológicos brasileiros são Lagoa Santa, em Minas Gerais, São Raimundo Nonato, lá no Piauí, Monte Alegre, no Pará, o Sambaquis, no litoral brasileiro, predominante na região sul. Ou seja, todos esses pontos, né, esses principais sítios arqueológicos, mostram um pouquinho como o homem desenvolveu aqui no território brasileiro. Como foi dito, o fóssil de Luzia é descoberta arqueológica que contribuiu para revolucionar as teorias sobre o povoamento na América. Lembrando que essa descrição aqui ela foi feita no ano de 2000 e pouquinho, basicamente, dizendo que ela tinha na época 11.500 anos. Só que hoje, como foi dito, né, novas teorias vão sendo derrubadas. Hoje tem em base que ela tenha cerca de 15.000 anos, derrubando totalmente a teoria de Clovis, a teoria do Pacífico e levantando mais afinco a teoria do Atlântico. Então, a Luzia, infelizmente, no ano 2000, agora em 2017, se não me falha a memória, 2017, teve um acidente. Então, lá no Museu Nacional, né, ele acabou sendo destruído, esse fóssil antigo, lá no Rio de Janeiro, como todos nós podemos observar. O museu, infelizmente, pegou fogo e esse crânio, né, da Luzia, que é o fóssil mais antigo brasileiro, ele infelizmente foi destruído nesse fogo. Porém, era a prova que mostrava que o homem já tinha existido aqui nas terras americanas, nas Américas, por volta de 15.000 anos. Os nossos ancestrais lembram da periodização, como era dividida a história da pré-história? Era dividido em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Nas Américas, a divisão é um pouquinho diferente, são essas três divisões aqui, mas se nós observarmos agora na explicação, tem um contexto bem parecido com o que acontecia no Paleolítico, Neolítico e na Idade dos Metais. Os nossos ancestrais na América, a divisão era período lítico. O que era basicamente o período lítico? Eles eram caçadores e coletores. Pequenos agrupamentos humanos, como nós mencionamos, famílias, vilarejo, aldeias,
e eles utilizavam fogo. Esse foi o período lítico. Se nós observarmos aqui a data, né, cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Durante esse período, se nós lembrarmos, já existiam as primeiras cidades lá na Europa, né? Na periodização da pré-história mesmo, na divisão histórica da pré-história. Então, durante esse período já existiam cidades. Aqui ainda era no tempo de períodos de caçadores e coletores, período lítico. O período arcaico foi cerca de 8.000 a.C. a 1.000 anos antes de Cristo. O que teve nesse período arcaico? A sofisticação da cultura caçadora e coletora, exploração de recursos aquáticos, ou seja, pesca, surgimento dos povos sambaquis. Os povos sambaquis são povos, basicamente, que eles ficavam no litoral inteiro das costas brasileiras, onde tinha o mar. Então eles eram povos que viviam basicamente da pesca. Então a exploração dos recursos aquáticos é nesse sentido, tá certo? Normalmente os sambaquis eles são litorâneos e se encontrava mais no sudeste, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, não é? Descendo até o sul, Rio Grande do Sul, Paraná e assim por diante. E o último período aqui da América, ele é conhecido como período formativo, cerca de 1.000 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo. Período da Revolução Neolítica na América. Lembra o Neolítico? O período que era? Era o período onde as pessoas eles já viviam de agricultura, já estavam formando as primeiras cidades, já tinham a criação e domesticação de animais. Então, foi uma revolução do Neolítico aqui na América. Ou seja, o nosso último período, o período mais moderno nosso, período formativo, foi basicamente o período do meio na história europeia, né? Além da sedentarização e formação das primeiras cidades. Então, nesse período surgiu as primeiras cidades aqui nas Américas. Poderia deixar com vocês uma pesquisa que vocês possam fazer em casa, né? No Peru é onde tem registrada a primeira cidade da América. Nós vimos na pré-história que Ur foi a primeira cidade da história. E aqui nas Américas, no Peru, tem uma cidade que foi a cidade mais antiga. Deixe nos comentários se você descobrir qual o nome dessa cidade lá no Peru, a cidade mais antiga. Pois bem, pessoal, essa aqui foi a aula de hoje. Nós falamos um pouquinho sobre o homem aqui no continente das Américas. Nós vimos toda a evolução, como se deu, muitas teorias, mas nenhuma comprovação. E se você encontrar ou pesquisar outra teoria, também deixe aqui conosco. Deixe aí nos comentários, participe. Deixe que seus colegas participem também. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.